Graça e paz. Boa noite. É bom estar na casa de Deus, apesar de não estarmos em tempos de uma comunhão plena com os irmãos, apesar do afastamento físico, mas estamos unidos em espírito. Amém? Curve sua fronte, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um domingo que o Senhor nos proporcionou, Deus. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vir cultuar o Teu nome na Tua casa. Obrigado por este templo, por este terreno, por este local. Santifica, ó Deus, a cada um que está aqui. Mortifica a nossa carne, santifica o nosso espírito. Nos eleva em pensamentos, ó Pai, que sejam voltados apenas para o Teu reino. Nós te pedimos essa noite, ó Deus, a Tua proteção, a Tua unção e a Tua guarda, Pai. Assim como tens nos protegido até agora, e nenhum mal, ó Deus, tem nos afetado, ó Deus, com essas pandemias que têm acontecido, ó Pai. E que, se for possível, ó Deus, pelo Teu amor e Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, que continue assim na casa de cada um e na vida de cada um. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo hoje à tarde. Deus nos deu um local abençoado, um local tranquilo. Muitos aqui já conhecem a nossa casa. E daqui uns tempos esperamos que nós possamos construir um local lá que vai ser para encontros. Amém? E quando nós estávamos comentando semana passada como o ambiente ele contamina, como ele contagia as pessoas, né? E durante a semana nós passamos muitas vezes por tribulações, e eu estava falando assim para Jaque que às vezes a gente briga sem ter motivo, se estressa com as crianças e aquilo leva para o nosso relacionamento, e nós muitas vezes nem entendemos por que nós estamos de cara amarrada ou brigando ou qualquer outra coisa assim. É justamente pelo ambiente que nós passamos mais tempo em nossas vidas. Mas que nós possamos começar a aprender a nos blindar, para que em vez de nós sermos contaminados, que nós possamos contagiar as pessoas e não ser contagiados. Uma vez eu falava com o pastor, ele disse: em vez da gente estar influenciando, nós estamos sendo influenciados, e esse não é o papel do cristão. Mesmo por ser minoria em relação à quantidade de pessoas que tem neste mundo, eu acredito que cristão ainda é uma minoria, mas nós temos que tentar fazer o possível para nós contagiarmos o restante e passarmos a ser maioria. Eu acho que é por isso que essas coisas que vêm acontecendo, todas essas pandemias, essas pragas que estão acontecendo, que é bíblico isso, que está próximo da volta de Cristo, Ele está chamando a nossa atenção para começarmos a mudar o nosso estilo de vida, a mudar o nosso ambiente, a mudar o nosso local de trabalho, onde a gente vive, e começar a pedir para Deus nos salvar e nós salvarmos outras pessoas. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Salmos 40. Hoje eu até postei no grupo isso aí, porque está gravado na minha Bíblia. Se você quiser gravar na tua, eu tenho bastante coisa gravada. A minha Bíblia parece um gibi, é toda cheia de risco. Isso não é pecado não, tá? A Bíblia pode ser riscada, ela é feita para ser usada. E você, como eu não tenho a memória muito boa para gravar, às vezes eu abro e eu sei que onde está riscado é porque eu já li um dia, e esse versículo ele marcou muito a minha vida. Amém? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim. Aleluia. E ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou-me num local seguro.
Esse local seguro, essa rocha é Jesus Cristo. Nós só vamos ter segurança quando levantarmos a mão da onde nós estamos e pedir para Ele nos tirar lá de dentro. O poço é falado em muitos locais da Bíblia. É falado como locais onde Jacó cavou, os poços que aqueles profetas cavaram, alguns poços foram entulhados. E nesse contexto aqui significa estilo de vida. Poço é um estilo de vida. Em que estilo de vida nós estamos? Quando você está num estilo de vida do mundo, você está dentro de um poço. Você está num atoleiro, como eu já estive. Só que muitas vezes a gente parece que quer voltar para lá. Porque viver sem Cristo é muito fácil, como muitas vezes nós já falamos aqui. E se a gente começa a ver isso, viver dessa forma, quando a gente vê, a gente já está lá. E a gente pensa que não é fácil cair dentro desse buraco. É facinho, porque a gente anda na beirada dele. E o mundo nos empurra para lá bem rápido. Se você pensa que você não vai passar por problemas, lá em Mateus fala sobre o homem insensato e o homem sensato. O homem sensato, ele construiu a sua casa na rocha. Veio a tormenta, veio as tribulações, mas a sua casa não caiu. E o insensato construiu a sua casa na areia. Veio a tormenta, veio as inundações e a sua queda foi grande. Ela não fala que simplesmente caiu, fala que a sua queda foi grande. Eu coloco isso como família. Eu, como sacerdote, eu tenho a responsabilidade. E eu peço perdão pelos erros que eu cometo com a minha família. Porque eu preciso estar estabelecido na rocha. Senão, se eu cair, vai a minha família toda junto comigo. Não vai só eu, não. Vai a minha família toda. Porque quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele fala que é ele e a casa dele. Não é só ele. Cada um é responsável pela sua salvação, sim. Mas nós, como homens da casa, somos responsáveis por cada um da nossa casa. Pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha. Então você homem, ou você mulher que está primeiro na igreja antes do seu marido, ore, estabeleça na sua casa uma rocha, que é Jesus Cristo. E Ele precisa que nós entendamos que não tem outro lugar seguro. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da sua boca: socorro, me tira desse lugar, me tira desse poço. Porque você não sai sozinho. Se você pensa que sai sozinho, você não sai. Eu conheço muita gente que tenta sair das drogas por conta própria. Foi internado 1, 2, 10. Tem pessoas que a gente já conhece que estiveram aqui na nossa igreja 15 vezes foram internadas e voltou para a droga. E voltou porque não firmou seu pé na rocha. Ele não quis sair e dar a mão para Jesus tirar ele daquele atoleiro. Ele quis sair sozinho. Aí quando ele estava lá em cima, na beirinha do poço, ele escorregou e caiu de novo. Então cuida com quem a gente anda, com quem a gente se aconselha, com quem a gente fala, com quem a gente abre o nosso coração. Procura uma pessoa que já tenha bastante tempo de igreja, que tenha um exemplo de vida, que a sua família está consolidada, seus filhos estão consolidados, ele e a sua esposa estão consolidados. Eu digo que eu ainda não sirvo muito para dar conselho, mas para algumas coisas você pode ter certeza que eu sei que alguma coisa dá para aconselhar, mas você tem um pastor e uma pastora que tem um exemplo de casamento firmado, né? Eu tenho um casamento firmado na rocha e eu quero que ele permaneça assim, apesar dos meus erros e de que ainda tem muitas coisas para a gente se consertar. Não são poucas, são bastante, mas um dia eu quero aconselhar casais. Em nome de Jesus, eu sei que a minha família vai ser muito abençoada em conhecimento para isso. Amém? Valeu.
Aleluia, irmãos, graça e paz, como estão vocês? Todos bem? Aleluias. Precisamos orar, irmãos, pela chuva, exatamente isso, ok? Às vezes a gente fica concentrado num só assunto esse que eu não posso mais me referir, senão eu desbloqueio o vídeo. Hã? Ah, coronga pode, tá, irmãos? Então, eu vou falar coronga, ok? Mas a gente fica concentrado só nisso, mas acaba esquecendo das demais coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E uma delas, irmãos, é a seca que está afligindo a gente. Irmãos, essa semana faltou água quinta-feira à noite aqui em casa, à tarde, e voltou só sábado pela manhã, irmãos. Não, tinta em caixa, irmãos. Tá certo? Irmão, aonde coleta água? No Rio Pilões? Alguém me socorre? É? Pois é, não tem mais água lá, irmãos. Está só um risco d'água. E não é nós aqui, irmãos, tomar 1 ou 2 dias banho de caneca. O problema não é esse. O problema é a dificuldade na produção de alimentos. Vocês entendem? Não é nós tomar banho de caneca. Estou com esse negócio aqui. Não é nós tomar banho de caneca, esse não é o problema. É como vai produzir as coisas. Então nós precisamos orar por isso, irmãos. A falta de chuva na Escritura sempre foi sinal de juízo de Deus. Você começa a entender o que são dores de parto agora? É uma coisa, né, atrás da outra. Uma dor de parto é isso. Vocês mulheres talvez soubessem explicar melhor que eu. Uma dor de parto é isso, né? Uma dor atrás da outra. Cada vez mais intensa e cada vez mais o espaçamento, menos espaçamento de tempo. Isso é a dor de parto. Então os profetas estão dizendo, irmãos, que vai ficar tudo bem. Eles estão enganados. Talvez fique tudo bem para a igreja. A nossa esperança, a grande esperança é que Deus nos guarde nesse tempo. E antes da coisa entortar de vez, que Ele nos eleve para o céu. Essa é a nossa expectativa, ok? Mas para o mundo as coisas não vão ficar bem, ok? Acredite no que eu estou dizendo. As coisas não vão ficar bem. Nós precisamos estar guardados em Jesus. E se nós formos corpo de Cristo, Ele vai nos guardar até o momento que Ele entenda, onde a medida da misericórdia de Deus para com o mundo se esgota, ok? É nesse momento que o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, é nesse momento que nós cremos que a noiva é elevada ao céu, ok, irmãos? Então, pastor, então estou garantido. Será? Não sei. Mas então é nosso dever orar, irmãos, para que essas coisas possam ser amenizadas, para que a gente possa continuar pregando o evangelho, ok, irmãos? Pregando aos que estão perdidos, aos que estão afastados de Deus, amém? Então vamos orar, irmãos. No final do culto você me lembra, vamos estar orando por chuva, para que chuva essa semana ainda, irmãos. A gente precisa, enquanto a gente está aqui na terra, a gente depende dos recursos, do ambiente. A gente depende disso, ok? Ninguém é tão espiritual assim, irmãos. Ah? Ninguém é tão espiritual assim que... não dou importância. Não. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Então tá, eu gostaria de falar hoje, irmãos, de 2... Eu acredito, irmãos, que existam alguns personagens da Escritura muito preciosos, mas que acabam sendo meio que esquecidos, talvez. Não sei se é essa a palavra correta. Eu acho que eu nunca ministrei sobre esses 2 anciãos que eu vou falar hoje. Eu não me lembro, só se foi há muito tempo atrás. Mas eu estava pensando sobre esses 2 anciãos de hoje, já 2 pessoas de idade, e eu entendo que esse homem e que essa mulher são desses que passam, são bênçãos que passam meio que desapercebidas em torno da Escritura, né? A gente fala muito sobre Paulo, sobre o evangelismo de Paulo, sobre os milagres de Pedro, enfim, coisa e tal, e está tudo certo, né? Mas às vezes alguns irmãos passam de uma forma desapercebida, e eu quero falar hoje sobre 2 desses irmãos, 2 anciãos. E eu estava pensando sobre isso, irmãos. Irmãos, eu acredito, irmãos, que bater um papo com esses 2 anciãos aqui, como a gente diz, ter um dedo de prosa,
com esses dois anciãos aqui, devia ser algo maravilhoso demais, irmãos. Porque esses dois aqui, irmãos, conseguiram reunir duas coisas absolutamente fascinantes. Eles tinham uma experiência de vida. E eles tinham uma intensidade, uma comunhão com Deus como poucos. E quando você agrega essas duas características, você tem assunto que não acaba mais, né? Não é verdade? Eu lembro muito do meu avô, meu irmão. Meu avô era uma referência, é uma referência para mim, né? Hoje ele já é falecido, claro. Se eu já sou velho, eu vou ter avô, né, irmão? Mas meu avô é uma referência de vida para mim. E como um homem íntegro, como uma pessoa correta, como um alemão trabalhador pra caramba. E eu me lembro assim, irmãos, dele me sentar. Eles tinham um fogão a lenha, né? Todo alemão tem, né? Tem fogão a lenha. E eu me lembro dele me sentar, tomando chimarrão. Eu tinha uma cuinha pequenininha. E aí eles contavam as histórias, irmãos, de como ele chegou ali, irmão. Nós estamos falando de coisas de... Meu Deus, eu já nasci em 69. Ai, sou velho. Eu já nasci em 69, ele deve ter nascido em 1900, por aí, né? Hã? Ah, não veio com o Titanic, não. Mas ele deve ter nascido aí por 1900, irmão. Então são coisas de 120 anos atrás. Ok? Irmão, imagina esse lugar aqui 120 anos atrás. O que tinha aqui, irmão? Aqui era só um banhado, né? Então ele contava as histórias, irmãos, da infância dele, né? Dos encontros dele com os índios, né? 100 anos, 120 anos atrás tinha índio ainda, irmãos, né? Não esses aqui do morro, não, aquele não. Mas índio, né? Índio mesmo, né? E ele contava a história para mim e eu ficava assim fascinado, né? Ouvindo as histórias e coisas. Aí ele dava umas atiradas, né? Aquelas pantaimas, aquelas coisas, né? Eles, né? Não sei se, sei lá, né? Mas aí eu me lembro assim, muito assim, das histórias que ele contava. Então essa parte da experiência de vida ele tinha. Só que ele não tinha a parte da comunhão com Deus, entendeu? Ele não tinha a parte espiritual da conversa. Claro, irmãos, era uma outra cultura. Ele não vai ser julgado, ele não foi julgado como eu vou ser julgado, porque eu tenho infinitamente mais informações do que ele teve, ok? Meu avô era uma pessoa iletrada, ele não sabia ler nem escrever. Então, ele não vai ser julgado como eu e você vamos ser julgados. Você sabe ler e escrever, irmão? Sabe ou não sabe? Por que você não lê a Bíblia, então? Ah? Pode escutar, irmãos. Certo? Então, nós temos a ferramenta, só temos a preguiça de ler. Não é, André? Isso aí. Meu avô não sabia. Então, ele não vai ser julgado da mesma forma que eu sou. Que você vai ser. Meu avô não tinha culto para ir. Hoje as pessoas têm e não vão. Entendeu? Então é uma outra questão. Então essa parte espiritual ele não tinha. Se eu perguntasse para ele como era Deus, talvez ele fosse dar um sorriso, sei lá. Entendeu? Mas esses anciãos do qual eu vou falar, eles tinham as duas coisas. Eles tinham as duas características, irmãos. Isso na velhice, irmãos, deve ser algo fascinante. Tanto para quem vive, quanto para quem convive com um idoso que está mergulhado em Deus. Eu quero frisar essa parte. Idoso mergulhado em Deus. Entendeu? Se Jesus permitirmos, se Ele não voltar antes, e se Ele me deixar viver até lá, até eu ver os meus netos, eu quero ter um pouco mais para passar para eles, entendeu? Do que meu avô teve para passar para mim. Quero contar para ele coisas sobre Deus. Entendeu?
Esses dois aqui tinham que contar. Amor, isso aqui devia ser um assunto... Porque sabiam falar sobre a terra, sabiam falar sobre o céu. É assunto que não acaba mais. E os idosos têm tempo para falar, não é verdade? Nós é que não temos tempo. A gente anda tão ocupado que a gente não tem mais tempo. Né? Então meu avô, ele tinha parte da terra, né? Maravilhoso, meu avô. Mas ele não tinha essa parte espiritual. Esses dois anciãos do qual eu vou falar, eles tinham as duas coisas. Pensa numa conversa com uma gente dessa. Sabe, alguém chuta de quem eu estou falando, não? Eles são meio desconhecidos. Ah? Eles são meio desconhecidos mesmo, né? Não precisa... Quem? Quem falou? Olha, temos crente aí, irmão. Simeão e Ana. Você já pregou sobre elas, pastora Mari? Olha só. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que eu nunca tinha pregado sobre esses irmãos aqui. Eu vou tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa se ajeita depois. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Eu ficava pensando sobre esses anciãos, né? Pensa nos voos, irmãos. Ah? Pensa nos voos. Aleluia. Então eu vou ler um pouquinho sobre eles, que diz a Escritura. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Está lendo? Havia em Jerusalém um homem... não tem coisa aqui, né? Semana que vem a gente já vai ter aqui, esperamos, que a gente já tenha como é o nome daquele trem? Retroprojetor, isso. A gente está no processo de reforma da igreja aí. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Esqueci que não está aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos localizaram? Simeão e Ana, o nome dos dois anciãos. Vou ler, ok? Para a gente ganhar tempo aqui. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus. O que ele era, irmão? Justo, não pode esquecer do justo e temente a Deus. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo, e a consolação de Israel, vírgula. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que interessante. Não estava dentro dele, mas estava sobre ele. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ainda não estava, usar uma expressão, não estava disponível como está hoje. Mas não é que não houvessem homens e mulheres de Deus. Aliás, a Escritura é recheada de homens e mulheres de Deus. Só que o Espírito Santo não habitava dentro, e sim sobre. Ok? Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que nós estamos perdendo? Olha você que já entregou a vida para Jesus. Você entende o que nós estamos perdendo? Porque Ele não está sobre nós. Mas o sacrifício da cruz permitiu que Ele estivesse aonde? Vai aonde? Dentro. Ok? Simeão não. Então estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não, escuta isso, que ele não morreria antes de ganhar a Mega Sena. Não! Antes do que então? Ó o anseio do ancião. Movido pelo Espírito. Olha, é como se Deus pegasse ele pela mão. Vem cá que eu quero te mostrar alguém. Movido pelo Espírito. Você já foi movido pelo Espírito alguma vez, irmãos? Eu vou contar uma coisa. Uma vez que eu fui movido. Era um sábado à tarde. Meu pai era uma pessoa alcoólatra. Dependente do álcool. Então, sábado à tarde, irmãos, era de lei meu pai estar absolutamente embriagado sábado à tarde, ok? Minha esposa não estava nesse dia. Eu morava numa parte, isso em São João Batista, eu morava numa parte da cidade e meu pai na outra. E eu estou sábado à tarde em casa, minha esposa estava num retiro, irmãos. E eu estava sozinho, eu estava conversando com uma pessoa, de repente eu ouvi uma voz dentro de mim e disse assim: vai lá no teu pai. Eu disse: o quê? O senhor não está bem?
o senhor não está bem assuntado de quem seja o meu pai essa hora, ele vai estar lá, ele vai estar em outro planeta, né? Mas, por via das dúvidas, isso é ser movido pelo Espírito. Peguei a minha vizinha e fui, cheguei lá. Você sabe o que meu pai estava fazendo? Eu já contei para você, não? Senão eu vou contar de novo. Até porque tem gente me vendo. Meu pai estava sentadinho, irmão, sãozinho, e ele tinha dinheiro no bolso. Ele estava sentadinho, sãozinho, lendo a Escritura, irmãos. Eu tinha dado uma Bíblia para ele. E ele estava sentadinho no banco, assim, tinha um sofazinho, né, amor? Cadê meu amor? Tinha um sofá, cadê ela? Ela tá lá, tá escondida. Tinha um sofazinho assim, e meu pai estava sentadinho com a Bíblia na mão, irmãos. Sabe, eu preguei Jesus para ele, chorava que se acabava, irmão. No sábado à tarde, um dia ele devia estar bêbado. Se eu não vou, sabe? Eu tenho expectativa na salvação do meu pai. Depois ele voltou a beber. Mas eu tenho expectativa que nesse dia de lucidez, nesse dia onde ele estava com a Escritura na mão, nesse dia onde ele estava vendo a vida de Cristo, o que Cristo fez por ele, nesse dia o nome dele foi escrito. Ai, pastor, mas ele voltou a beber. Eu não quero entrar nos detalhes. Mas eu acredito que meu pai foi salvo, está na eternidade. Eu acredito que eu vou ver ele. Ok? Mas você entende o que é ser movido pelo Espírito? É isso. O Espírito não te move a você comprar carro zero. Não te move a isso. Isso é algo da tua carne. O Espírito não te move a você ir na geladeira, assaltar a geladeira de madrugada. Não. Isso é a tua carne. O Espírito te move em coisas espirituais. O Espírito te move em rumo à salvação de alguém. Entendeu, irmãos? Isso é ser movido pelo Espírito. E é bem raro, né, irmãos? Fala sério. É bem raro, hein? Glória a Deus. Então, esse dia eu fui movido pelo Espírito. E perdi o texto. 27. Tá. Movido pelo Espírito foi ao templo. Olha, onde é que foi, irmão? Olha só. Quando os pais, quem eram os pais, irmãos? José e Maria trouxeram o menino. Quem era o menino? Jesus. Quem era o menino de Jesus, irmão? Para com ele proceder segundo a lei ordenava. Então, Simeão, né? Então, agora olha só o que ele fala. Então tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora escuta o que ele fala de Jesus. Você sabe quantos dias de vida tinha Jesus aqui? Chute, 8 dias. Então ele pega um bebê, irmãos, de 8 dias. E olha o que ele fala de um bebê de 8 dias. Ou você é daqueles que pensam que Jesus já nasceu falando, irmãos. Você é daqueles que pensam que Maria deu à luz, eles dizem, oi mãe. Você acha que foi assim, não? Não, o que uma criança de 8 dias faz, irmão? Só chora e mama e dorme. E troca a fralda. Jesus, irmãos, teve que passar por todo o processo de amadurecimento de uma criança, com uma grande, imensa, gigantesca diferença. Qual era? Qual é? Que você não precisa repetir 95 vezes a mesma lei para a criança. Né, Jaque? Essa é a única diferença. É só falar, né? Essa era a única diferença de Jesus para os meus filhos e para os teus filhos. Pequena diferença, né? Quase nada. Essa era a única diferença, mas todo o demais, irmãos. Ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a caminhar. Ou você pensa que ele nasceu levitando? Não, irmãos, ele foi uma criança normal, como foi um homem normal, ok? Então, quando Simeão pega ele com 8 dias de vida, irmãos, ela estava com carinho de joelho. Todo bebê que nasce não tem carinho de joelho, não é assim? Aí a mãe pega e diz, que bonitinho, mentira. Mas tudo bem, a gente deixa por causa do amor de mãe, né? Não é assim? Ele diz, que lindo meu filho. É nada, né? Depois ele vai tomando forma, né? Mas, meu Deus. Mas,
Tá bom com as crianças. Uns nunca melhoram, irmãos, né? Ah, vamos lá. Jesus nos ama desse jeito. Amém? Então Simeão pegou Jesus com 8 dias de vida, né? E olha só o que ele diz desse menino. Agora, olha só, ele está com Jesus no colo ali, né? Agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Dá a entender que ele já era uma pessoa assim de idade, né? Porque o que é despedir, irmão? Ele não está falando de ir para casa. O que ele está falando como despedida? O crente não morre, ele se despede, irmão. Agora, Senhor, despede o teu servo. Simeão disse, agora está pronto, por mim está tudo certo agora. Segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. De quem ele está falando, irmãos? De José e Maria? Não, do menino que está com ele no colo, 8 dias. O qual preparaste para a face de todos os povos. Agora olha só a revelação que ele tem no menino. Isso aqui, irmãos, isso aqui os judeus até hoje eles não compreenderam. Nem os discípulos tiveram grande dificuldade em compreender isso aqui. Isso aqui foi um grande desafio. Simeão com Jesus no colo, Jesus tendo 8 dias, já teve essa revelação. Olha aqui, luz para iluminar. Ele está falando do propósito de Deus para aquele menino. Luz para os gentios. Quem é o gentio, irmão? Uma pessoa boa? Não, né? Gentio não é isso. Gentio é quem não é judeu. Então Simeão, Jesus com 8 dias já teve essa revelação. Os discípulos levaram um tempão a compreender isso. E os judeus até hoje ainda não compreenderam. Entendeu? Você entende a profundidade que esse homem andava? Ele pegou Jesus no colo, é esse aqui. Estou esperando minha vida inteira por esse menino. E ele diz, e esse menino vai ser luz do mundo. Dos gentios é isso, luz do mundo. Porque Jesus é a luz do mundo que deveria brilhar através de nós. Entendeu? Nós não temos luz própria, mas pelo fato do Espírito Santo estar em nós, a gente deveria estar iluminando o mundo. Entenderam? Então vamos lá. Luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo. Ele teve a revelação completa. Jesus ia ser a luz dos gentios e a glória de Israel. Os judeus não entenderam nem uma parte nem outra. Vão entender. Porque eles criam que a salvação não era para os gentios, não é? E olha o que eles fizeram com Jesus. Não é? É claro que Jesus morreu por todos, ok? Mas os executores, vamos chamar assim, né, foram os judeus. Mas num momento, agora há pouco à frente, eles vão compreender. Na plenitude, o que Simeão profetizou aqui. Eles ainda não conseguiram encaixar Jesus nisso. Mas eles vão alcançar isso. De uma forma esplendorosa, irmãos. Se você ficar, te dar um conselho para você. Se você perder o arrebatamento da igreja, eu vou te dar um conselho. Você fique perto de um judeu. Você vai ver o que é ser crente. Está sujeito a você e ele perder a cabeça, mas está tudo certo. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Tá? Se você perder o arrebatamento, eu te dar um conselho. Você fique perto de um judeu. Faz tudo que ele fizer. Tá bom? Quantos vão ficar aí? Tudo vão subir? Jesus amado. Tá bom então. Glória a Deus. Mas se você ficar, guarda esse conselho. Fica perto de um judeu. Procure na descendência Oliveira. Qual é o outro sobrenome? Silva. Coelho será também, não? Olha lá. Porque eles trocaram, para não ser perseguidos, o que eles fizeram quando eles trocaram o sobrenome? Entendeu? Por coisas da natureza. Então sempre você vê um Oliveira, um Figueira, um coisa assim, Crash não. Qual é que é o teu? Greiner também não. Nada disso. Ok? Figueiredo acho que não também. Tá? Mas fica esse conselho aí para os irmãos, tá? Não vão se perder aqui, senão me perco todo. Glória a Deus.
Pode ser pereira, não sei. Mas aí você investiga, tá? Você está interessado, você vai ficar então, hein? Tô vendo que você vai ficar. Tô vendo que você vai ficar. Bom, se ele morrer, você morre com ele também, tá? Por favor. Então, onde é que eu estava? Luz para onde eu estava? No 33. O pai e a mãe, né, José e Maria, do menino, admiraram-se. Esse cara surpreso. Porque talvez nem José e Maria tivessem a profundidade completa de quem era aquele menino. Eles sabiam, é claro, que não era alguém especial pela própria concepção. Ok? Maria engravidou, irmão, sem ter, segundo a profecia de Isaías, que se cumpriu em Maria, Maria se engravidou como? Sem relação sexual. Então eles sabiam, opa, esse, né, é diferente. Não é aquela moça diz, não sei como é que eu fiquei grávida. Bom, aí é outro assunto, né? Mas no caso de Maria, de fato, a concepção dela foi inusitada, foi totalmente diferente, algo único. Então ela e tanto José quanto ela sabiam que era algo diferente, que era algo da parte de Deus. Tanto é que eles tiveram a visita do anjo. Mas quando Simeão vai além disso, eles ficam admirados. Uau, entendeu? Precisam cuidar desse menino. Mas você entende a revelação que Simeão andava? Você entende? A profecia dele admirou José e Maria. Uau, que cara, entendeu? O pai e a mãe do menino admiraram essas coisas. Simeão abençoou-os. Aqui eu creio que ele abençoou José e Maria, ok? Eu acho que Jesus não estava na história aqui, tá? E disse a Maria. Eu quero fazer uma pergunta para vocês depois. Mãe do menino. Por que ele se refere a Maria somente, irmãos? Como disse o Douglas, se José é o sacerdote. Escute. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino. Essa criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Agora escute o verso 35. E uma espada, ele está falando para Maria. E uma espada trespassará também a tua alma. Até aqui, eu quero ler até aqui, porque eu quero falar primeiro de Simeão. Irmão, por que ele profetiza somente sobre a vida de Maria? Temos duas alternativas. Ou, na crucificação de Jesus, eles estavam separados. Ou, a segunda alternativa, e a mais provável. Viúva era Maria. Maria, viúva era Maria. Maria era viúva, por isso que a profecia da espada, o que é uma espada? Transpassar a tua alma. Como que uma espada transpassa a alma, irmãos? Na dor. Porque você pensa uma mãe assistindo o filho perfeito, irmãos, absolutamente perfeito. Aí você pensa uma mãe presenciando aquilo, por que ela não profetiza para José? Porque José não está presenciando. Deus poupou ele. Está vendo como é bom alguém morrer cedo? Deus poupou ele desse sofrimento. Talvez porque Maria, como mãe, tivesse mais capacidade de suportar. O homem é mais explosivo, é mais intempestivo, é mais... A mulher, irmãos, a mulher, ela não é frágil. Você não pode confundir... Você não pode confundir fraqueza, olha para cá, vou me corrigir. Você não pode confundir fraqueza com fragilidade. A tua esposa, varão, ela não é fraca, ela é frágil. São coisas distintas. Você precisa guardar a tua esposa. Mas ela não é fraca, ela é frágil. A bem da verdade, elas são mais fortes do que nós. Pastor, mas eu carrego 2 sacos de cimento. Não é isso que eu estou falando, cristão. Né?
Tu não, né? Não, eu também não, eu fora disso. Eu também não sirvo. Não é? Mas não é disso que a Bíblia está falando, nem disso que eu estou falando. Ok? Mas na área emocional, muitas vezes, a esposa ela é mais forte do que nós. Deus nos fez diferentes para isso. Por isso que a Bíblia diz que a mulher, ela me fugiu o provérbio. A mulher, ela edifica a casa. Mulher sábia, obrigado, Rosa. A mulher sábia edifica a casa. Ok? Entende isso? Você precisa entender. Por isso que você precisa de uma esposa. Por isso que o homem sozinho, ele é incompleto. Ok? Glória a Deus, aleluia. Então tá. Por isso que Simeão profetiza somente para Maria. Porque José não está mais presente. Ok? Deus poupou ele disso. Glória a Deus. Mas então tá, ali a parte sobre Simeão, eu quero falar um pouquinho sobre Simeão. Irmão, o que será que levou esse homem a ter essa condição, irmãos? Você tem que entender que ele está profetizando Jesus com 8 dias de vida, um bebê, irmãos. Só fazia só isso que ele fazia. E Simeão tem uma revelação tão profunda sobre Cristo, no que esse bebê se tornaria, que muitos hoje não têm a revelação ainda do que Simeão viu Jesus com 8 dias de vida. As pessoas hoje têm a escritura na mão com toda a história de Jesus relatada e não tem, muitos, né, não tem a revelação que Simeão teve. O que levou esse homem, irmãos, a ter essa revelação? Eu acredito, irmãos, que Simeão andava nessa condição. Porque lá no princípio diz que este homem era um homem justo e temente a Deus. Eu quero falar sobre essas duas coisas hoje. Irmão, se nós juntarmos esses dois personagens, Simeão e Ana, se a gente pudesse condensar ou concentrar isso na nossa vida, irmão, nós ia ser um crente, pense um crente bom, entendeu? Mas por que Simeão, irmãos, conseguiu andar nessa revelação? Por que Deus relatou com antecedência tantas coisas para Simeão a respeito de Jesus Cristo? Duas características fundamentais que eu e você precisamos desenvolver. Primeiro, ser alguém justo. O que é uma pessoa justa, irmãos? Se resumir, é difícil? Sei que é difícil. Essas coisas precisam de meditação. Será que uma pessoa justa, irmãos, é aquela que devolve o troco no mercado quando a moça do caixa comete um equívoco e devolve o troco a mais para a gente? Será que é isso? Um dia a gente trabalhava em São João, terceirizava serviço para uma empresa e deu um problema lá, me ajuda aí? E deu um problema lá na empresa de um amigo lá. Aquele mês eles queriam pagar, né, 2 vezes o valor do mês, ok? Vamos chutar aqui, vamos dizer que deu R$1.000, ok? Isso é muito tempo atrás. Então, uma moça do escritório, era uma empresa, né, grande, então uma moça do escritório pagou, mas não deu baixa nas notas. E a outra moça do escritório, dias depois, né, queria pagar de novo. Então a gente podia ter, né, uma oitada ali, seja o que Deus quiser, né, vão deixar guardadinho, se eles perceberam, nós devolvemos. Mas o que a minha esposa fez? No mesmo instante ela devolveu. Mas e será que isso é ser justo, irmãos? Isso tem mais a ver com honestidade do que com justiça, do que com ser uma pessoa justa. Nem toda pessoa honesta é uma pessoa justa. Escute bem o que eu vou te ensinar essa noite. Nem toda pessoa honesta é uma pessoa justa. Porque você pode ser honesto, mas não pode ser justo. Agora, se você for justo, não tem como você não ser honesto. Não tem como. Escute bem o que eu vou te dizer. Se você se considera uma pessoa justa, necessariamente você tem que ser uma pessoa honesta. Ah, não, pastor, mas... Não tem. Se você for uma pessoa justa, a gente vai
especificar o que é uma pessoa justa. Não tem como você ser uma pessoa desonesta. Não tem como. Porque a honestidade é um braço da justiça. Falando importante, difícil hoje, né? Não sei de onde é que eu estou tirando isso. Mas a honestidade é um braço da justiça. Isso eu não ouvi de ninguém. Isso eu ouvi do céu. Se você for uma pessoa justa, você vai ser uma pessoa honesta. Inevitavelmente. E se você for uma pessoa bem justa, bem justa, bem justa, a honestidade não vai nem ser motivo de testemunho mais. Porque aquilo vai ser algo corriqueiro, natural. Vai fazer parte. Então você não testemunha algo que faz parte de você. Você testemunha assim: ó, irmãos, hoje eu almocei. Por que a gente não testemunha desse jeito, irmão? Porque é um hábito. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando a justiça estiver impetrada em nós, a honestidade não vai ser mais motivo de testemunho. Porque ela vai ser uma coisa natural. Conseguiu me expressar? Você conseguiu me entender? Ok? Então nem toda pessoa honesta é uma pessoa justa. Agora toda pessoa justa, necessariamente, obrigatoriamente, vai ser uma pessoa honesta. Agora eu vou ler para você uma definição de uma pessoa justa. Sempre que você for procurar palavras dessa forma, você procura, irmãos, um dicionário bíblico, tá? Porque se você for procurar no Aurélio, no celular, alguma coisa, a definição talvez não seja a mais própria, apropriada, ok? Esse meu dicionário aqui, irmãos, é um dicionário excelente, ele só é um pouquinho resumido, mas o que tem dentro, irmãos, é muito bom, tá? O que tem dentro, irmãos, é muito bom. Esse aqui, irmãos, é algo excelente, eu tenho há muitos anos isso aqui. É um Almeida, tá? É muito bom, ó, você bota dinheiro fora em tanta coisa, ó, invista na tua vida espiritual, ok? Ok? Você que bota dinheiro fora aí, ó, invista nessas coisas. Às vezes você quer fazer uma pregação, uma coisa, né? Se alguém perguntar para você o que é justo, aí você, entendeu? Eu vou ler uma definição do que é justiça, do que é uma pessoa justa. Aqui, ó. Você vai guardar isso aí. Ó. Uma pessoa justa. A pessoa que está, escute bem, corretamente relacionada com Deus pela fé. Não é por mérito. Porque você não se relaciona com Deus por mérito. Deus não te ouve, irmão, porque você é uma pessoa boa. Deus não te ouve porque... Não. Ele te ouve, sabe por que Ele escuta as nossas orações? Porque nós nos relacionamos por Ele pela fé em Cristo Jesus. Pela fé na cruz. Aí se cumpre Hebreus 10:20, que um novo e vivo caminho se abriu, algo que não existia anteriormente. Então eu me relaciono com Deus não pelos meus méritos, mas pela fé. Primeiro ponto de uma pessoa justa. Ela não vai a Deus porque ela é boa. Ela não vai a Deus porque ela dizima, porque ela oferta, porque ela faz qualquer coisa, porque ela dá carona, porque ela dá esmola, porque ela... Não. Ela vai a Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque ela entende que o sacrifício da cruz, que o sangue derramado, dá direito a ela de acessar a Deus, não por mérito, mas por fé. Primeira característica de um justo. Ele não chega a Deus no quarto e diz: Deus, eu sou uma pessoa boa, o Senhor precisa me ouvir, o Senhor precisa me atender. Senhor... Não. Entendeu? Você chega pela fé em Jesus Cristo. Quantos me entendem? Aleluia! Você entende como o sacrifício da cruz, ele não é importante, ele é tudo. Você entende que Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não passar por ele? É isso aqui. Ah, Deus, eu dizimei esse mês, eu preciso conversar com o Senhor. Tem a ver? Tem a ver? Tem a ver uma coisa com a outra? Você não compra o céu. Ninguém compra o céu. Glória a Deus? Então é pela fé. Onde é que está?
se relaciona, vou ler de novo para não perder a sequência. A pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé, e por isso, olha só, por esse motivo, procura nos seus, agora isso aqui é uma parte terrível, nos seus, vamos orar pela irmã, nos seus pensamentos, por causa dessa fé, irmãos, para se relacionar com Deus, uma pessoa justa, ela procura nos seus pensamentos, motivos e ações, obedecer aquilo que Deus em sua palavra estabelece como modelo de vida. Conseguiu entender? Vou repetir mais pausadamente. Por isso, procura nos seus pensamentos, motivações, irmãos, sonhos, projetos, ok? Motivação, o que te impulsiona? Isso é uma motivação, ok? O que te impulsiona a ir para a cozinha, irmãos? Na geladeira, o que te impulsiona? O estômago, comida, entendeu? Então, motivação e ação. Nisso tudo o justo procura agradar a Deus. Então, devolver um troco que me é dado a mais é apenas uma pequena parte, um pequeno braço do que é ser uma pessoa justa. Se eu devolver troco para alguém, né, alguém que me dá mais do que eu deveria ter recebido, mas no meu coração, irmão, se tiver ódio, tiver coisa, eu só sou uma pessoa honesta, mas não justa. Se no meu pensamento eu olho para essa menina e digo, eu quero que ela se exploda, que ela se rale, eu não sou uma pessoa justa. Ainda que eu devolva o troco, ainda que eu esteja com as minhas contas em dia, ainda que eu trate bem os meus filhos. Tem pessoas que são bons pais, boas mães, mas não são justas. Porque reservam a justiça só para o seio familiar. Um dia Jesus está pregando, Maria quer falar com Jesus. E alguém interrompe a pregação de Jesus. E diz para Jesus, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. O que Jesus diz? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele não está desprezando Maria, não está desprezando os irmãos dele. Ele está dando um princípio. E aí ele olha para a multidão. E ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que me assistem e me ouvem e praticam a palavra. Entendeu? Então o justo é esse. Não é quem só fica ali no castelinho particular. É quem expande a justiça dele para o mundo. Quem pega um dinheiro, manda lá para Somália, para uma pessoa que você nem sabe quem vai receber. Entendeu? Isso é ser justo. Porque você está expandindo o amor. Ok? Entende isso agora? Vou repetir, para você ter uma noção. É a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. E por isso, procura nos seus pensamentos, motivos e ações, obedecer aquilo que Deus, na sua palavra, olha como é importante a escritura, irmão, na sua palavra, estabelece como modelo de vida. A nossa vida. Agora entendi o Salmo 1, irmão. Por isso que no Salmo 1, no versículo 6, ele diz que Deus conhece os justos, o caminho dos justos. Ora, ele conhece o caminho de todo mundo, não é? Ele conhece o caminho de todo mundo, irmão. Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Ele sabe. Só que o conhecimento ali no Salmo 1 não está no sentido de conhecer, mas está no sentido de similaridade. Entendeu? Quando ele diz assim, olha, eu conheço o caminho dos justos, quer dizer que algumas pessoas aqui na terra estão agindo similarmente a Jesus Cristo ainda. E ele conhece cada uma delas. Entendeu? Por isso que no Salmo 1, versículo 6, ele diz, eu conheço o caminho dos justos. Porque a vida deles tipifica, lembra
a vida de Jesus Cristo. Dizem que eu e o Franciel somos muito parecidos no jeito de parar, é mesmo, irmão? Né? Diz que quando a gente para assim, ó. É igualzinho, né? Lá em São João ele tinha um apelido, era o Reginho. De tão parecido que nós somos, entendeu? O mesmo critério deveria ser, numa dimensão muito maior, deveria estar acontecendo conosco em relação a Cristo. Entendeu? A mesma coisa. O problema é que na maioria do tempo a gente não lembra. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes não lembram de Cristo. Entendeu? E isso põe em risco a nossa justiça. Isso põe em risco se nós somos ou não somos justos. Justo é isso aqui, irmãos. É você no trânsito lembrar Jesus Cristo. É você na tua empresa lembrar Jesus Cristo. É você em qualquer lugar, qualquer reunião, lembrar Jesus Cristo. Lembrar alguém de Jesus Cristo. É alguém em algum momento na tua vida perguntar a você, cara, você é diferente, o que você tem? Entendeu? Vocês são diferentes. Nós precisamos ser diferentes, entendeu? Isso é ser justo. Se for para ser igual a todo mundo, irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Muito melhor estar assistindo as meninas do Faustão rebolar com as suas gloriosas pernas. Muito melhor, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, para corrigir o nosso caráter. Para nos tornar o mais próximo possível a semelhança de Cristo. E lá, quando nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, nós vamos ter um entendimento disso. Ok? Quando Deus, em Gênesis 17, versículo 1, diz para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que tipo de perfeição Deus está cobrando de Abraão, irmãos? Você vê no histórico de Abraão, ele não sendo perfeito. Muito embora ele tenha oferecido filho, né, como sacrifício. Mas por que Abraão, essa é a referência que foi, se ele não foi perfeito? Deus disse para ele ser perfeito. Porque é a perfeição do esforço. É a perfeição do empenho. Abraão dava tudo de si para ser parecido com o pai. Toda a força de Abraão tinha um propósito: ser parecido com o pai. E ele alcançou. Por isso que Deus disse que ele é o pai da fé. Por isso que os judeus, lá séculos mais tarde, diziam: nosso pai Abraão. Abraão se tornou uma referência tão grande que ele é o primeiro ser humano com o qual Deus se identifica. Eu sou o Deus de Abraão. Você entende o que é isso? Abraão não era perfeito, mas o empenho dele, a força dele, estava absolutamente voltada para ser parecido com Cristo. Entende isso? Isso é que Deus nos cobra. E vai nos cobrar. Ele não te pede perfeição, ele te pede empenho. E é onde muita gente vai cair, irmãos. É onde muita gente vai cair. Porque não tem se empenhar em ser parecidos com Cristo. Onde muita gente vai ficar enrascada. Onde muita gente vai ficar embaraçada. Certo? E o que é uma pessoa temente a Deus, irmãos? Isso é algo também nós perdemos isso aí, irmão. O que é alguém ser temente a Deus? Lembra? Abraão já está aqui, ó. Simeão era justo e temente a Deus. O que é temente a Deus, irmãos? Mais do que isso. Mais do que isso. Não se limita à obediência. Primeira coisa, você não pode confundir temor com ter medo. No decorrer da minha idade, okay, eu passei a ter medo de altura. Eu não tinha, agora eu tenho. Então, um dos critérios para a gente pescar no costão, quando a gente vai num lugar desconhecido, qual é o critério? Para minha esposa, não pode ter aranha. Se ela vê uma aranha, acabou. Porque ela tem medo de aranha. Ok?
Eu tenho medo de altura. Então, o meu critério, eu chego na beira do mar e olho para baixo. Se ali a altura, se eu começar a fazer assim, ó, não dá para ficar ali. Por quê? Porque eu tenho medo de altura. Ok? Agora, isso não tem nada a ver com temor. Ter medo é normal do ser humano. Você tem medo de alguma coisa? Não tem? Ó, já identifiquei que todos vocês têm medo da morte. Ou ninguém tem? Tem, não tem? Não, pastor, assim, eu sou salvo, mas sabe como é que é, né? Então é medo, é um medo. Talvez você tenha medo de alguma coisa, não sei lá. Mas todos vocês têm algum medo, todos vocês. Talvez um bicho, sei, parente. Entendeu? Qualquer coisa. Se eu ver um tiroteio, irmãos, eu nunca tive nessa condição, né? Mas se eu ver um tiroteio, você acha que eu vou ter o quê, irmão? Medo? Vou me meter em qualquer lugar, porque assim como vocês, eu também não tenho muita certeza, entendeu? Então eu vou me esconder em qualquer lugar. Ou você acha que eu vou sair no meio da bala? Glória, glória, aleluia. Para, não. Você não tem medo de um monte de coisa? Vai lá pegar um javali a unha. Não vai ter medo dele? Não. O Douglas tem uma arma aqui, ó. Se uma falhar, ele atira com a outra. Então, né? E um facão ainda, né? Se os dois falhar, o facão não falha. E a corrida. Mas isso ter medo não tem nada a ver com temor. Temor, irmãos, é uma atitude de reverência que me aproxima de Deus. Isso é temor. Alguns de nós, não era muito meu caso, mas alguns de vocês, talvez, que estão me assistindo, talvez, tinham pais muito rigorosos, né? Aquele tipo assim que batia primeiro e falava depois. Pai, mas não fiz nada, mas amanhã tu vai fazer, então já vai apanhar hoje. Tinha pais que era assim, né? Antigamente. Mas... Mãe, eu não fiz nada, mas vai fazer. Eu sei que tu vai fazer, estou vendo a tua cara. Já estás pensando em fazer, né? Então já vai apanhar agora. Então pessoas que tiveram assim que viveram assim essa condição assim, talvez tenham um pouquinho assim de dificuldade nessa área, entendeu? E acabam confundindo sentimentos, tá? Então temor, irmãos, não é ter medo de Deus. Os judeus lá no Sinai, o que eles tiveram? Eles tiveram medo, né? Deus está lá no Sinai, né? Corre lá uns fenômenos incríveis, né? Deve ter sido assustador de fato, né? E relâmpagos e terremotos e trovões e aquela coisa de Deus, né? Deus fez um festival lá, né? Cada um chama atenção como pode, né, irmãos? Então Deus, como pode bastante, então ele chacoalhou aquele monte todo. O que os caras disseram? O que os judeus disseram? Moisés, vai tu, eu não vou lá. Você tá doido, Moisés? Eu não vou subir isso aí. Então eles tiveram medo, tá? Então não é isso que a gente deve ter de Deus. Mas temor, irmãos, é uma coisa que grande parte da igreja perdeu. É por causa desse evangelho made in China, made in Paraguai, essa coisa 1,99, que tem sido pregada por aí. Entendeu? Não, porque o sangue de Cristo cobre qualquer coisa. Olha, alto lá. A igreja, irmãos, perdeu o temor com relação a Deus. Irmãos, João, que reclinou o peito sobre Jesus. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele caiu como que morto. Por que ele não correu para dar um abraço? Se tem alguém que podia abraçar Jesus, era João. Mas, no entanto, quando João vê Jesus, a figura de Jesus, ele cai como morto. Ele diz, meu Deus. E muitos outros, Ezequiel, quem mais? Um monte de gente, Isaías.
Isaías, Daniel, Isaías, quando tem uma visão do trono de Deus, ele diz: estou morto. Né? Se ele fosse alemão, ele dizia: estou caputz. Acabou. Terminou. Nós perdemos isso, irmãos. Só que tem um detalhe aqui, ó. Às vezes nós decoramos as coisas, apenas lemos as coisas, não meditamos sobre o que lemos. Uma coisa assustadora eu vou falar para vocês, irmão. Talvez você já tenha atropelado isso aqui umas 18 vezes. Ou mais. Se eu achar, né? Mateus 18, 20. Escuta isso aqui, ó. Pois onde estiverem, quantos nós estamos aqui? 2, escuta o que eu vou te dizer. Pois onde estiverem 2 ou 3, nós estamos em mais de 2 ou 3, não estamos? 2 ou 3 reunidos, onde é que está? Escuta. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de quem nós estamos aqui, irmão? Você veio aqui por causa de mim, você perdeu a viagem. Você veio aqui por causa de quem? Então nós estamos reunidos aqui por nome de quem? Olha o que acontece quando a gente se reúne em nome dele. Ali estou eu. Eu quem? Eu quem? Cristo, no meio deles. Então acredite você ou não, em algum lugar desse templo Cristo está presente. Mas isso não te assusta? Carambas, eu me assusto. Eu me assusto comigo e com a vez com vocês. Eu me assusto. Porque Ele está presente contemplando o nosso culto. E por vezes eu penso que Ele sai naquela porta e diz: meu Deus, o que eles estão fazendo? Você não se assusta com isso, irmãos? Eu me apavoro. Eu tremo na base, irmãos. Porque se você não tremer na base com a pessoa de Jesus, você não vai tremer na base por ninguém. Significa que você perdeu o temor. Perdeu, playboy. Perdeu. E por consequência está perdendo tempo na igreja, se incriminando. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: não façam a ceia. Não façam. Você entende como isso é sério? Nós perdemos essa visão. Nós perdemos isso. E nós nos reunimos, e eu não estou falando de investimento, eu não estou falando, irmão, de você. Não, estou falando de uma atitude de reverência. Não estou falando de você botar um sapato melhor, não estou falando de você botar uma camisa. Minha camisa está faltando um botão, irmão. Mas isso aqui não é falta de reverência. Isso aqui não é falta de reverência, isso aqui é descuido. Não sei se será que está esticando aqui. Será que está esticando? Será? Então uma falta de botão não é uma atitude de falta de... Deus não está olhando para o meu botão aqui. Ele não está olhando para a marca da minha camisa. Ele não está contando 1, 2, 3, 4. Ele está olhando como eu me porto. No sul a gente usa uma expressão: a gente devia andar no templo pianinho. Você sabe o que é andar pianinho? Alguém sabe o que é andar pianinho? Claudio tem que saber. O que é andar pianinho? Eu entendo pianinho como bem... Isso é andar pianinho. Eu com cuidado. Nós deveríamos ter cuidado na casa de Deus. Aliás, em todo lugar, né? Mas estou usando uma expressão aqui. A gente devia ter cuidado quando entra aqui. Enquanto nós estivermos aqui, isso aqui não é a casa dos batistas, não é a casa dos Figueiredo, é a casa de Deus. Lá em cima, irmãos, a gente pode bagunçar legal, tá tudo tranquilo, tudo certo. Porque é uma casa particular. Aqui não. Aqui é a casa do Senhor. E Ele está presente. E Ele está assistindo. Irmãos do céu. Ele está assistindo. Está assistindo. Ele está vendo o que eu estou falando. Ele está vendo que você está ouvindo. E a reação do teu coração. Isso me causa um temor, irmãos. Isso me causa um negócio.
Simeão, temente a Deus, entrava no templo pisando pianinho, ainda que o templo estivesse corrompido. Entendeu, irmãos? Temores. A igreja perdeu isso. Deixa eu ler um texto para vocês. Você pensa que graça cobre tudo? Mais alto. Transmissão, mais alto. Irmãos, deixa eu ler um texto para vocês aqui. Posso botar o medo em vocês, irmão? Vou botar. Vou dar uma de terrorista emocional agora. Depois eu acho que não. Deixa eu achar aqui. Não, mas é importante a gente saber essas coisas, irmão. Irmãos, Hebreus foi feito no Antigo e no Novo Testamento, irmãos. Então foi escrito debaixo da graça. Não foi escrito debaixo da lei. Todo o Antigo Testamento foi escrito debaixo da lei, ok? Então ele precisa ser filtrado pela graça. Tá? Então quando você lê as leis de Levíticos lá, você precisa filtrar aquilo pela graça. Ok? Por isso nós não sacrificamos mais, por isso que, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Além do mais, irmãos, não tem nada de errado com o livro de Levíticos. O problema está em nós. Não está no livro de Levíticos. A lei está certa. Irmãos, entenda uma coisa aqui comigo. Jesus não veio abolir a lei. Ele veio cumprir. Porque nem um ser humano até então, e nem agora, tem a capacidade de cumprir a lei. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Por isso que Cristo foi concebido de uma forma diferente. Porque ele não tem a natureza pecaminosa caída de Adão. Sabe por que teu filho desobedece? Porque ele puxou os lances? Não, porque ele tem uma natureza caída dentro dele. Por isso você precisa discipular ele. Seja com palavra, com vara, com qualquer coisa. Entendeu? Se você não discipular teu filho, vai virar monstrinho. Ok? Por isso que a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. E como Deus é sempre nosso Pai, independente de ser 80, 90 anos, Ele nos corrige da mesma forma. O mesmo tratamento que você direciona teu filho, Deus direciona a nós. De vez em quando Ele fala, de vez em quando Ele dá umas varadas, não dá? Aí o irmão diz, tô na prova. Tá nada, tá em desobediência, tá levando um couro danado. Mas ele quer se enganar, dizendo que tá na prova. História. Tá num couro danado. Deus está querendo chamar a atenção dele. E baixa a lenha mesmo. Glória a Deus por isso. Que tem vezes que só assim pra gente ouvir. Né? O Ariel tá na fase do eu sei, mãe. Eu sei, mãe. Não, ele não sabe. Ele pensa que sabe, mas ele não sabe. Entendeu? Todos os filhos de vocês vão chegar na fase de eu sei, mãe. Eu sei, mãe, não preciso falar. Não sabe. Ela fala igual, glória a Deus, aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Agora deixa eu ler para você o texto de Hebreus 10, tá? Esse é o perigo da graça, assim, não, por qualquer jeito. Deus continua sendo tão santo como sempre foi. Amém? Aleluia. Olha aqui, deixa eu ler uma coisa para vocês. Hebreus, no capítulo 10, irmãos, olha para mim. No capítulo 10, na primeira parte do capítulo 10 de Hebreus, que foi escrito na graça, ele tá mostrando a eficácia do sacrifício da cruz. Tá? Por isso é que a gente não precisa mais ficar preocupado em cumprir a lei de Levíticos, porque ele mostra que na cruz tudo aquilo foi cumprido. Então ele nos libertou da lei, ok? Mas o fato dele ter nos libertado da lei não significa que nós podemos viver uma vida como bem entendemos e depois tudo vai ficar certo. Entendeu? Não é assim não. Está na escritura, ó. Quer ver, ó? Agora, escuta o versículo 26. Se voluntariamente, o que é um voluntário, irmãos? Alguém que se credencia. Se eu disser para vocês, semana que vem nós vamos ajeitar aquilo ali, tá quebrado ali, nós vamos ajeitar, nós vamos, como chama aquilo ali, rebocar? Não, né? Nós vamos, sei lá, rebocar, né, que seja. E alguém de vocês diz, não, eu vou. O que você está fazendo? Você está se compromissando, você está se voluntariando. Não porque eu ameacei, mas porque você se voluntariou, porque você quis. Requadrar, pronto. Esse é o termo.
Então, o voluntário é isso. Espontâneo. Sabedor. Tá? Aí sabe, você chega aqui e diz, ah não, mas eu vim para isso? Não, você foi voluntário, você sabe. Entendeu? Então, se voluntariamente, agora escuta isso, continuamos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. A pessoa está anos na igreja ouvindo a mesma coisa, ok? Anos. Já está ouvindo a verdade. Mas ela é voluntária no pecado. Ela não quer mudar. Não quer. Tem pessoas que não querem. Não querem. E ela tem todo o direito de tomar essa posição. Agora, olha como continua o texto. Já não resta mais sacrifício. Qual sacrifício ele está falando, irmãos? Ele não está mais falando dos animais, dos pombos, não. Ele está falando de qual sacrifício? Da cruz. Então acredite, a cruz pode ser ineficaz. Porque se eu fico ouvindo a verdade, entendeu? 3, 4, 5, 10, 15, 1000. E eu continuo voluntariamente, eu já ouvi que determinada coisa é pecado, mas eu me faço de surdo, me faço de louco, como a gente diz lá no sul. E eu progrido, eu prossigo com aquela prática. O sacrifício da cruz se torna ineficaz. Não tem mais. Continua o texto. Mas certa expectação, olha, escuta isso. Certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Do que ele está falando, irmãos? Preciso falar a palavra? Aonde vai ter fogo, irmãos? Além da churrasqueira. Aonde vai ter fogo? É lá mesmo. Então, se a cruz de Cristo não trouxer uma eficácia sobre mim, eu vou me deparar com esse... Aí você começa a entender Jesus. Lembra quando ele fala sobre os ramos? Ele diz, Clauri, eu tenho que cortar algumas coisas na videira. Se o Clauri permitir cortar, o que acontece com o Clauri? Ele brota. Mas se o Clauri ouve, é assim mesmo, ouve, e não muda. O que Deus faz com aquele ramo chamado Clauri? Ele corta. E faz mais o quê? Que fogo é esse que ele está falando lá? Que fogo é esse que ele está falando aqui? Você está entendendo a seriedade, irmão, desse negócio? Então, se a cruz não trouxer eficácia sobre a minha vida, sobre a tua vida, não tem mais sacrifício. E o único caminho que sobra é do fogo. Barbaridade. Entendeu? Continua o texto. Que há de devorar os adversários. Não é os nossos adversários, é os adversários de Deus, ok? Todo aquele que, escuta isso, agora escuta o versículo 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés, a lei lá, ok? Morria sem misericórdia. Como que ele morria lá na lei? Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se 2 ou 3 testemunhas testificassem algo que fosse passivo de morte, você morria, irmão. A lei era boa? Não, a lei era justa. A lei nos empunhava a justiça a eles. E nós, como é que fica? Continua ali, De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Irmãos, quando nós não damos importância à cruz, é como se nós pisássemos o Filho de Deus. É como se nós fôssemos... Como chama aqueles que espancaram Jesus? Como chama? Os verdugos, mas tinha um outro nome. Os carrascos. Sabe aqueles carrascos romanos que espancaram Jesus? Que arrancaram pedaços da carne? Quando nós não reverenciamos a cruz, o sacrifício da cruz, é como se nós estivéssemos ali, batendo em Cristo.
Porque fala pisar em Cristo. Então você entende a gravidade do tempo que nós estamos vivendo? Aí os caras vêm me pregar essa graça, tipo 1,99. Tipo, entendeu? Não, fica tranquilo, irmão. Olha, Hebreus 10 não foi escrito no tempo da graça, não foi escrito no tempo da lei. Foi escrito na graça. E o escritor diz, provavelmente Paulo, o escritor diz que na lei, por 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era apedrejada até a morte. Só que ele diz que agora a condenação é muito maior. Porque aquele que não reverencia a cruz, o sacrifício da cruz, que vive a sua vida de uma forma banal, como se não tivesse que prestar contas a ninguém, é como se ele chutasse a Cristo. É como se ele estivesse embaixo da cruz escarnecendo a Cristo. Lembra aqueles escarnecedores que estavam embaixo ali? Desse jeito. Você entende a gravidade? Você entende o perigo do temor a Deus? Quando nós perdemos esse sentimento, irmãos, é muito perigoso. E nós jamais vamos ter, nenhuma pessoa vai ter, irmãos, uma revelação maior da pessoa de Jesus Cristo, sem ser uma pessoa justa e sem ser uma pessoa temente a Deus. Isso aqui é princípio. Isso aqui é ponto de partida. Não adianta falar em outra coisa, não adianta nada. Tem que começar daqui. Justiça e temor a Deus. Sem isso aqui, meu, nem adianta ir para frente. Estamos perdendo tempo aqui, estamos perdendo tempo na igreja, estamos perdendo tempo em qualquer lugar. Vamos viver a nossa vida e quando chegar o dia do juízo, vamos colher os frutos das nossas escolhas. Você é senhor da tua vida, eu sou senhor da minha vida, para decidir o que eu bem entender. Sabe aquela expressão, sou dono do meu nariz? Sabe, você já falou isso? Você falou isso com verdade. Eu sou dono do meu nariz, esse negócio aí. Agora, cada decisão que eu tomar, eu vou responder por ela. Cada uma delas. Você deixa essa palavra de alerta. Nem deu para falar de Ana. Semana que vem, se Deus nos permitir, a gente fala sobre ela. Se Jesus não voltar essa semana, a gente fala sobre ela. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. O arrebatamento está muito próximo. Por todos esses sinais que a gente tem visto, o arrebatamento, irmão, está muito próximo. Então eu vou te dar um conselho para mim e para você. Alinhe a tua vida. Alinha ela. Busque em Deus ser uma pessoa justa. Busque em Deus ser uma pessoa temente a Deus. Na igreja, fora da igreja, em todos os lugares. Ok? Guarda isso no teu coração. Vamos orar rapidamente, vamos orar por aquilo que propomos no início do culto. Pai, nós te louvamos essa noite, Deus, por essa palavra, por esse tempo. Pai, quantas coisas nós podemos aprender com esse homem tão pouco pregado, eu penso na escritura, chamado Simeão. Eu penso, Deus, que riqueza de pessoa, Pai. Eu penso, Deus, que enormidade de caráter era esse ancião. Um ancião cujo maior desejo era te ver. Era pôr os olhos carnais em ti. E como tu és Deus que ouve e atende às orações, é um Deus que se revela. Tu ainda que bebê te revelastes a Ele. Isso é maravilhoso, Jesus. Nos ensina com esse homem, Deus, essas coisas tão perdidas nos nossos dias. Nos ensina de novo, Deus, o que é ser uma pessoa justa, Pai. Justo como ensina a tua Escritura. Não segundo aquilo que teólogos têm tentado passar. Nos ensina, Deus, o que é o verdadeiro temor. Uma atitude de reverência, mas que nos aproxima de Ti, Jesus. Ah, como nós precisamos nesses dias nos aproximar de Ti, Jesus. Ah, como nós precisamos de uma revelação mais intensa e profunda e esclarecedora do Teu caráter. Implanta o Teu caráter em nós, Pai. Que como Paulo, Deus, nós possamos morrer para nós mesmos, para que a Tua luz
possa brilhar em nós. Nos ensina as características desse ancião. E se Tu nos permitir, Pai, quando chegarmos numa idade avançada, que nós tenhamos o que passar para as pessoas. Mais do que histórias sobre essa terra, mais histórias sobre a eternidade. Histórias de encontros contigo, histórias de revelações, histórias de visões, histórias de sonhos, que dizem respeito a Ti, dizem respeito à eternidade. Nos ensina isso, Pai. Se o tempo nos permitir envelhecer, que tenhamos esse dom a passar aos mais jovens, a passar aos netos, quem sabe. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos orar, Deus, pela nossa nação, por essa instabilidade política, Pai. Meu Deus, que confusão, Pai. Que desgoverno. Na verdade, a gente não tem um governo no Brasil, a gente tem um desgoverno, Senhor. É como uma carroça descendo ladeira abaixo, Deus, sem freio. Deus, tem misericórdia dessa nação, Deus. Estabelece homens de verdade, Deus. Estabelece homens ao menos que tenham um mínimo de temor da Tua presença, Pai. Que entendam a incumbência que está sobre os seus ombros. Ajuda a Venezuela, Deus. Temos venezuelanos aqui, Deus. Aquele homem maluco que está no poder, Deus, há tantos anos. Tem misericórdia, Deus, daquele povo. Queremos orar também, Deus, pela chuva. Senhor, os rios estão secando, as fontes. Ontem ainda conversava com o ancião, com um homem de uma certa idade. As fontes estão secando, Pai. E nós vemos através da Tua Escritura que sempre que faltava água, era um sinal de juízo de Deus. Mas nós pedimos, Deus, um prolongamento, Deus, da Tua misericórdia. Que chova, Pai. Que os reservatórios se encham, Deus. Que os produtores possam produzir os mantimentos de que nós precisamos. Porque senão, Deus, não adianta a gente ter dinheiro se não tiver mercadoria para comprar. Ou se tivermos para comprar, vai ser um preço inacessível para a grande maioria das pessoas. Então, Deus, tem misericórdia, Deus, dessa nação e das demais que estão sofrendo. Derrama água sobre nós, sobre essa nação, Deus. Que os campos possam ser verdejantes e tão lindos como sempre foram nesse Brasil. Que os produtores possam produzir o nosso sustento, porque ainda estamos aqui, Deus. E Tu sabe que nós comemos bastante. Então, Deus, nos ajuda neste tempo. Amém, Jesus? Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor. Esquecemos das ofertas, irmãos. Quem quiser dizimar e ofertar, fique à vontade. Dê um abraço. Você deu um abraço, seu irmão, mas não pode, ok? Só dá um aceno, ok?